Colômbia do céu, você viu o que o tio Guedes falou esses últimos dias, cara? Ih, cara, ridículo. O cara tá on fire. Então, fica até o final desse vídeo, que ele tá com bastante conteúdo e ele é importante para você que tem investimento em renda variável ou está pensando em começar a investir em renda variável. Antes de começar, a gente ir pro vídeo, aquele pedido básico de sempre, cara, deixa o like, que isso mostra pro YouTube que é um conteúdo relevante, mostra ele para mais pessoas e ajuda o canal a crescer. Então, deixa o like, valeu! Paulo Guedes saiu falando um monte de coisa, falou que ia taxar dividendo, falou que ia privatizar até 4 empresas, falou que ia fazer reforma tributária, isso tudo em um curtíssimo pedaço de tempo. Então, cara, tem gente já falando que, meu Deus, o governo vai roubar meu dinheiro, não vale mais a pena investir em renda variável. Fica tranquilo, calma. Nesse vídeo eu vou te mostrar pontos, fatos, te mostrar prós e contras para você chegar de fato numa análise mais racional. Cara, vamos começar falando da notícia mais triste, a mais chata, e a que o mercado financeiro inteiro tá comentando, que é a taxação dos dividendos. Primeiro a gente tem que entender por que isso entrou em pauta, na verdade. A gente tem que entender que hoje a gente vive uma das maiores crises dos últimos 90 anos. Empresas fechando, paralelo a isso, um monte de desemprego, a galera ficando sem de fato ter a sua renda, ter o seu emprego. Então o governo ele precisa de mais dinheiro para dar um auxílio para essas pessoas que estão desempregadas e dar liquidez ao mercado da maneira que ele pode. Vamos lá, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele se pronunciou a respeito do que ele achava ser pertinente nessa tributação de dividendos. Essa pauta, ela é da reforma tributária e ele falou que ela vai fomentar a economia real. O que isso significa? A gente não só vai taxar a pessoa física, os acionistas, nós investidores, como ele ia diminuir a alíquota de impostos cobrada em cima das empresas. Então as empresas teriam mais dinheiro para contratar mais pessoas, fazendo a economia ir para frente de fato. Existem dois pontos aqui que a gente precisa se atentar e dois lados da moeda. Primeiro deles, se os impostos cobrados pelas empresas diminuir e aumentar do lado dos acionistas de forma proporcional, isso de fato vai fomentar a economia. Isso de fato vai gerar emprego e vai jogar a economia para frente. Nesse caso, o governo ia parar de cobrar de um lado e passaria a cobrar do outro. Ele diminuiria o imposto em cima da pessoa jurídica, as empresas, em outras palavras, e cobraria dos acionistas, nós investidores, pessoas físicas. E isso geraria emprego e, consequentemente, taxaria ainda mais as pessoas mais ricas. Como assim taxar as pessoas mais ricas? A galera hoje mais rica do Brasil, as pessoas mais ricas do Brasil, elas enriqueceram através de abertura de companhias, abertura de empresas e participações, ações que elas possuíam nessas empresas e com a valorização que elas tiveram durante o tempo e o pagamento de dividendos. Só que aí que tá, pessoa física que recebe dividendos, eu, você, seus amigos, a gente não paga, a gente não gera emprego, a gente não contrata pessoas. Pessoas jurídicas, empresas que têm o abatimento no lucro que elas geram, sim. O ponto é, Pedro, a gente não é milionário e a gente investe na Bolsa de Valores. E aí, a galera que não é milionária e investe na Bolsa de Valores? Acabou, já era, o governo vai roubar seu dinheiro? Cara, depende. Porque depende do quanto o governo vai estar disposto a cobrar dos acionistas proporcionalmente do quanto ele cobrava das empresas. Então, existem dois pontos. Se ele estiver disposto a cobrar a mesma coisa das empresas, o que ele vai cobrar agora dos acionistas, diminuindo o custo, diminuindo o imposto incidido em cima das empresas, isso é positivo. E por quê? Porque as empresas vão ter mais lucro, elas vão contratar mais pessoas, vão crescer, de fato, a companhia vai crescer. E isso o que vai acontecer? O lucro da empresa vai aumentar, e ela vai conseguir distribuir mais dividendos e a ação vai valorizar. Então, nós acionistas ganhamos com a valorização das empresas e com mais dividendos que a empresa vai poder distribuir. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe o outro lado. Se o governo não estiver disposto a cobrar a mesma coisa das pessoas físicas, nós investidores, do que ele já cobrava das empresas, vai ser um ponto negativo e nós acionistas vamos sair perdendo. E vê se você concorda comigo.
Não faz muito sentido o governo fazer esse rebuliço todo, fazer pauta, aprovar pauta, passar na Câmara, não passar na Câmara, para não aumentar os impostos. Porque não faz sentido, eles não vão passar alguma coisa que vai diminuir o quanto o Estado arrecada, concorda comigo? Não faz muito sentido. E é o que provavelmente eu acho que vai acontecer. Eles vão cobrar mais dos acionistas, proporcionalmente, do que eles cobravam das empresas. Tá bom, Pedro, o que deve acontecer então, cara? Você mostrou aí que pode ter mais cobrança de dividendo, menos cobrança de dividendo proporcionalmente. O que deve acontecer de fato? Cara, eu não sei, eu queria de verdade ter a resposta pra te dar, mas eu não tenho bola de cristal, eu não prevejo o futuro, infelizmente, mas a gente tem que ser realista. Hoje o Brasil vive uma situação fiscal absurda, deplorável. Então o governo ele precisa de mais dinheiro, ele precisa de mais arrecadação, justamente para dar esse auxílio para as pessoas que estão desempregadas. Claro, com o argumento dessa pandemia. Ou seja, né, no caso, o que eu te mostrei aqui fomenta que o governo federal ele não vai diminuir a arrecadação. E se ele não vai diminuir, ele tem duas opções. Ou ele mantém cobrando a mesma coisa dos acionistas proporcionalmente do que ele cobrava das empresas, ou ele aumenta, cobrando menos das empresas e proporcionalmente cobrando muito mais dos acionistas, fazendo toda a arrecadação do governo aumentar. Outro ponto importante que o Paulo Guedes falou é que ele vai privatizar até 4 empresas. E aí, olhando aqui pelo viés do mercado financeiro, o fato é, o mercado acionário, ele vê essas notícias como um ponto positivo, ele vê isso de uma maneira positiva. E por que isso? Porque ele vê que as empresas estatais nas mãos da iniciativa privada, ela vai gerir isso de uma melhor forma, aumentando a lucratividade, diminuindo os custos e, consequentemente, aumentando a sua eficiência, sem usar cargos como moeda de troca, como a gente já viu. Ou seja, o mercado vê isso de uma maneira positiva e, geralmente, as ações dessas empresas estatais, quando caem nas mãos da iniciativa privada, elas tendem a aumentar o seu preço. Se você olhar a Petrobras, por exemplo, quando a gente tem alguma notícia de que ela vai vender algum porto, alguma refinaria para as mãos privadas, o mercado acionário vê isso de uma maneira positiva e reflete nos preços das ações, fazendo com que as ações subam. O contrário também é válido. Quando a gente tem mais interferência estatal dentro da Petrobras, como reajuste no óleo diesel, por exemplo, a gente vê isso de uma maneira negativa. O mercado vê isso de uma maneira negativa, refletindo no preço das ações, consequentemente, fazendo as ações despencarem. Então o mercado acionário ele vê quanto mais ingerência, quanto menos interferência estatal tiver numa empresa, melhor é. E isso reflete no preço das ações, consequentemente, de uma maneira positiva. Pedro, existem pontos positivos, negativos, ou só positivo? Cara, eu vou te mostrar aqui os dois lados da moeda. Existem pontos dos dois lados. O primeiro eu vou começar falando dos pontos positivos. O primeiro deles é que os dividendos, o lucro das empresas vão ficar retidos dentro da empresa. E por que isso é um ponto positivo? As empresas, quando elas retêm os dividendos, ao invés de passar para os acionistas, o governo não consegue taxar esses dividendos. Então as empresas recolhem esse lucro, eles conseguem reinvestir no seu próprio negócio, fazendo a empresa decolar, andar, aumentar o seu patamar, e com isso as empresas tendem a se valorizar, as ações tendem a se valorizar e contratar mais pessoas, consequentemente, porque a empresa vai ter mais dinheiro e vai fazer toda a economia girar de fato, como era a ideia do Paulo Guedes, quando ele falou que queria fomentar a economia real. Segundo ponto, empresas small caps, de alto crescimento, empresas que são de crescimento de fato, elas já retêm esses dividendos. Então, se elas já retêm, elas vão repassar cada vez menos dividendos. E se de fato essa alíquota de tributação diminuir em cima das empresas, isso tende a ser ainda melhor para as empresas de alto crescimento, já que elas nem distribuíam dividendos. Então, a galera que investe nessas empresas provavelmente devem ver as suas ações de small caps, empresas de crescimento, crescerem, suas ações valorizarem no médio e longo prazo. Claro, isso não é uma regra, mas geralmente é o que acontece. Terceiro ponto é o investimento via fundos, ele vai ser beneficiado. E por que isso? Porque a galera que investe em fundos sem come-cotas aqui que a gente está falando, que é sem incidência de imposto de renda a cada 6 meses, ele vai ser beneficiado. E por quê? Porque esse dinheiro ele vai ficar lá dentro e vai ter incidência
dos juros em cima de mais capital e você vai acabar postergando esse pagamento de imposto. Então, no final das contas, o investimento em via fundos, ele tende a aumentar os seus rendimentos. Quarto ponto é acerca das privatizações, como eu falei. O mercado acionário, ele vê as privatizações de uma maneira positiva, refletindo diretamente nos preços das ações e as ações que são listadas em bolsas. Tem empresas que não são listadas em bolsas, como Caixa Econômica Federal, por exemplo. Então, as empresas que são listadas na Bolsa de Valores, que têm ações e são de cunho estatal, quando tem alguma notícia de que vai ter algum tipo de privatização, isso é visto de uma maneira positiva. Agora vamos para os contras. O primeiro deles é que os mecanismos existentes para fugir dos impostos dessa tributação de dividendos, eles não são 100% eficazes. E por quê? Vou dar um exemplo aqui. Um mecanismo muito comum que é usado lá nos Estados Unidos, a galera aqui também usa, as empresas aqui também usam, mas lá nos Estados Unidos é mais comum isso, é o programa de recompra de ações. O que isso significa? A empresa, ela tem um lucro, em vez de ela distribuir os seus dividendos para os acionistas, ela vai no mercado acionário e recompra as suas empresas. Fazendo isso, vão ter menos acionistas no mercado com essas ações, então o lucro por ação ele tende a aumentar. Consequentemente, se o lucro da empresa ele já cresceu e o lucro por ação ele aumentou, isso reflete diretamente no desenvolvimento e no rendimento dessas ações. Eles tendem a valorizar. Isso é um ponto positivo. Só que o ponto negativo ele não é 100% eficaz. Ele só posterga esse pagamento de juros, esse pagamento de imposto. Uma hora você vai ter que acabar pagando ele. Ele não é um mecanismo 100% eficaz. Segundo ponto, existem duas visões acerca do fundo de investimentos. A gente falou do ponto positivo, agora deixa eu falar do ponto negativo. Será que esse benefício não vai criar um lobby dentro do mercado financeiro de criação de fundos? Que um cara pode criar um fundo e falar, cara, vem investir aqui comigo, que aqui você não paga tributação, aqui você posterga a tributação e você tem uma rentabilidade maior. Cara, na minha opinião, isso é uma coisa que não é válida. O meu intuito com a criação desse canal e postagem de vídeo semanal é te ajudar a andar com as próprias pernas dentro desse mundo de investimentos. Então, você privar a pessoa de gerir o seu próprio portfólio, obrigando ela a se render aos fundos ou pagar mais tributos do que ela já paga, para mim, não é uma coisa válida. Você privar alguém de escolha não é uma coisa que eu concordo. Então, por isso, eu listei esse ponto como um ponto negativo. Terceiro ponto é o nosso rendimento, a nossa performance como investidor pessoa física, ele tende a cair. E por quê? Eu trouxe um exemplo aqui da ação chamada Itaúsa, que ela é bem famosa dentro do mercado acionário, dentro do mundo dos investimentos, como uma boa pagadora de dividendos. Dividendos são proventos, são juros, são lucros que a empresa distribui para os acionistas conforme você vai carregando essa empresa. Então, tem empresa que paga mensalmente, tem empresa que paga trimestralmente, tem empresa que paga anualmente. Então, quando você tem a ação em um determinado período, ela te paga juros, ela te paga um rendimento por ação. Eu peguei aqui os dados e em 2019 a Itaúsa pagou R$ 1,19 por ação. E quem comprou ela no dia 2 de janeiro de 2019, no preço de R$ 11,19, teve um dividend yield. O que é dividend yield? É a relação do quanto você pagou pela empresa e do quanto ela está te pagando de dividendos. Então, o dividend yield dela nesse período foi de 10,67%. Com a taxação dos dividendos de 20%, que é a proposta inicial do Paulo Guedes, a gente tem o rendimento, o provento do ano inteiro de R$ 1,19 sendo tributado em 24 centavos. Então, esse provento anual, ele cairia para 0,95 centavos. E o dividend yield, ele seria afetado, obviamente. Então, o dividend yield, ele cairia de 10,67 para 8,54, provando que o rendimento e, consequentemente, a performance de quem tinha essa ação na carteira cairia. Quarto e último ponto é que provavelmente isso vai desestimular a galera que está querendo entrar no mundo dos investimentos de renda variável e a galera que já está investindo. Tem gente até falando que não vale mais a pena em renda variável. Isso é absurdo. Inevitavelmente
você investir em renda variável, investir em ações, investir em fundos imobiliários e afins e buscar conhecimento dentro do mundo financeiro, de fato vai te gerar rendimentos, vai te gerar proventos e vai fazer com que você consiga ganhar mais capital durante o tempo. O problema é que já tem tanto tributo que a gente tem que ficar se atentando, imposto de renda, emulentos, um monte de coisa. Então, ter mais esse imposto pode desestimular a galera que está querendo entrar nesse mundo. E cara, querendo ou não, leis vão ser mudadas, vão ser criadas. A gente não tem muito o que fazer, infelizmente a gente está à mercê disso. O que a gente pode fazer é entender e tentar se moldar para tentar tirar proveito de alguma forma. E, cara, eu te peço de verdade, quando você sair desse vídeo, procure vídeos que falam de coisas semelhantes, de assuntos semelhantes, para você ter opiniões dissonantes, para você criar o seu próprio senso crítico e poder chegar a conclusões, poder chegar a ideias que lhe convém e não o que terceiro ou o que eu falo. Então, cara, no mais, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais do que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades. No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Pedro Muciolo e esse é o Multivalor.